Em um pequeno vilarejo do interior de Minas Gerais, as tradições do Dia de Reis foram marcadas para sempre por uma tragédia que desafia a lógica. No coração do vilarejo, um casarão abandonado, conhecido como a Casa das Almas, guardava segredos sombrios que ninguém ousava enfrentar. Até que, em uma noite de Dia de Reis, um grupo de jovens decidiu explorar o local. O que começou como uma aventura terminou em mistério e terror. Hoje, você vai conhecer a história real desse casarão e os eventos assustadores que marcaram a data para sempre. Prepare-se, porque este relato fará você questionar o que é real e o que está além da compreensão. Vamos para a parte 1 de 5. Parte 1. O casarão e suas lendas. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. O casarão foi construído em 1854 pelo barão Antônio Duarte, um homem rico e influente. Ele vivia com a esposa e seus 3 filhos em uma propriedade majestosa, símbolo de prosperidade. Mas o que parecia perfeito logo começou a ruir. Durante uma epidemia de febre na região, a esposa e 2 de seus filhos morreram, deixando o barão desolado e paranoico. Ele passou a se isolar no casarão e, segundo relatos da época, realizava rituais estranhos para tentar se comunicar com os mortos. A tragédia maior aconteceu em um Dia de Reis, quando o barão, tomado por uma fúria inexplicável, tirou a vida do filho restante e desapareceu. Desde então, o casarão ganhou o apelido de a Casa das Almas. Ninguém se atrevia a passar por lá após o anoitecer. As pessoas diziam ouvir gritos, ver sombras e sentir uma energia pesada ao se aproximarem. Parte 2. A curiosidade fatal. Agora, vamos avançar para 6 de janeiro de 1985. Mais de um século após os acontecimentos com o barão. Um grupo de 6 jovens decidiu desafiar as lendas do casarão. Para eles, era apenas uma brincadeira, um desafio para provar coragem. Eles levaram lanternas, uma câmera e um gravador para registrar tudo. Chegaram ao casarão ao cair da noite, e assim que entraram, sentiram o peso do ambiente. O cheiro de mofo era sufocante, o ar estava frio, e o silêncio era absoluto. Como se o tempo tivesse parado ali dentro. Enquanto exploravam os corredores, encontraram objetos antigos, um diário, roupas velhas e brinquedos infantis. Porém, algo não parecia certo. Os passos dos jovens ecoavam de forma estranha, como se houvesse outras pessoas caminhando com eles. Parte 3. Os sinais de algo sobrenatural. Em um dos quartos, o grupo encontrou uma boneca antiga, sem olhos, jogada no chão. Um dos jovens, Leandro, pegou a boneca e fez piada, dizendo que ela era a guardiã do casarão. Nesse momento, ouviram um ruído estranho, como se algo tivesse caído no andar de baixo. Riram nervosamente, mas começaram a sentir que estavam sendo observados. Pouco depois, o gravador captou o som de um sussurro. Eles pararam, olharam ao redor, mas não havia ninguém. Ao ouvir o áudio, a frase captada foi: "Vocês não deveriam estar aqui." A tensão aumentou, mas a curiosidade falou mais alto. Continuaram explorando, até que encontraram uma porta que levava ao porão. Esse seria o maior erro da noite. Parte 4. O ritual e o caos no porão. O porão era um lugar sinistro. Velas derretidas formavam um círculo no chão, e símbolos estranhos estavam desenhados nas paredes. Havia também uma mesa coberta por uma toalha manchada de algo que parecia sangue. Uma das jovens, Mariana, tentou decifrar os símbolos,
e percebeu que eram de um ritual de invocação. Foi quando as coisas saíram de controle. As velas acenderam sozinhas e o som de risadas infantis ecoou no porão. Um dos amigos começou a gritar, dizendo que uma sombra o havia tocado. Tentaram sair correndo, mas a porta do porão estava trancada, mesmo que ninguém tivesse fechado. As lanternas piscavam descontroladamente e figuras sombrias pareciam se mover pelas paredes. Depois de vários minutos de desespero, conseguiram abrir a porta e correr para fora do casarão. Mas algo estava errado. 2 dos amigos, Leandro e Mariana, não estavam mais com o grupo. Parte 5. O desaparecimento e o mistério. Quando chegaram à cidade, chamaram a polícia. As buscas começaram imediatamente, mas nenhum sinal de Leandro e Mariana foi encontrado. Os 4 sobreviventes estavam em estado de choque, sem conseguir explicar o que havia acontecido. As gravações feitas pelo gravador foram analisadas e revelaram sons perturbadores, vozes, risadas e um grito de desespero que ninguém do grupo conseguia lembrar de ter ouvido. O caso nunca foi resolvido, e o casarão foi demolido anos depois. No entanto, os moradores afirmam que, em noites de Dia de Reis, ainda podem ouvir gritos e risadas vindo do local onde o casarão ficava. O mistério permanece e a história é contada como um aviso para aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Conclusão. Essa história real do Dia de Reis é um lembrete do quão pouco sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Será que o casarão era realmente assombrado? Ou será que o medo e as lendas locais transformaram uma simples aventura em algo aterrorizante? Uma coisa é certa: há lugares e histórias que guardam segredos que talvez nunca sejam revelados. E você, teria coragem de explorar um lugar como esse? Talvez no próximo Dia de Reis, seja melhor respeitar o que está além do nosso entendimento. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui, sempre trazemos histórias reais que desafiam a lógica e nos fazem refletir sobre o inexplicável. Deixe nos comentários o que você achou desse relato. E lembre-se, certas portas nunca devem ser abertas.